São José não é tão santo assim, né? Quis abandonar Nossa Senhora. Meu Deus, mas não fala o que tu não sabe, piá. Aline, tudo bom? Fortes Oi, emoções aqui já no início. Não. Oi, Pablo. Vini Sander, como é que está o senhor? Tirando que tá ruim, tudo bem. Tirando que tá ruim, tudo bem? Ótimo. Agora ele acertou. Tá, muito bem. Eu acho que eu tinha que cumprimentar direito, né? Azar vai ficar brava, mas... Aline Vosch, tudo bom? Ai, Pablo! Force, Aline Vost. Vorst. RST. Procurem no Google o Vorst. significado de Vorst, vocês verão as origens germânicas da Aline. Ou se você tem um parente que é da colônia alemã, pergunta o que significa Vosch. Vost. Não. É, Aline exatamente. gosta que Não, chame Aline ignorem, Vost. não. Ou Vost. E aí, hoje é que dia? 19 de Março. março. É o dia que nós celebramos, ou o dia que nós comemoramos comendo o quê? Boa tarde, Marins, ou bom dia, ou sei lá o que for. Fala, meu camarada. O Marinho estava quietinho aqui, a Aquela gente até empolgação. esqueceu dele. Não, nós estamos aqui naquele clima, né? Eu não esperava. Oi, pô, tudo bom? É que eu não sabia que hoje era 19 de março. Por incrível Não que pareça, estraga. hoje é dia 19 de março. Sim, nós estamos no futuro. Vini, solenidade hoje. Hoje, sanidade, apesar de ser sexta-feira, a gente pode comer carne, inclusive deve fazer um banquetão aí, deve... Churrascada braba, sobremesa, Assado. pudim, sagu, que hoje é a solenidade do maior dos santos da igreja, santos homens, né? Maior dos santos. O paizão, o patronão. O Ué, pai o quê? de todos, O a homem. lenda viva. Fala. O homem! Lança. Não, Fala, vai fala, falar? fala. Não, agora, mas gente que quer história ouvir. é essa de que o maior dos santos não é São João Batista? Ah, meu Deus do céu, meu coração. Vamos explicar no episódio, vamos explicar, fica lá. Fica lá. Então, nós hoje falaremos sobre São José, né? Esse pai adotivo, um pai que tem muita responsabilidade sobre a criação, sobre a educação de nosso Senhor Jesus Cristo. Um pai adotivo que foi escolhido por Deus, assim como Maria é escolhida, né? E também falávamos sobre família. Então, eu não tô entendendo o que tá acontecendo aqui. A gente tá dançando aqui, gente, não tá dando pra entender, mas segue o baile. É, São José Carpinteiro, né? O padroeiro dos cara de pau. Essa eu não conhecia, mas... Essa aí eu também não. Eu sei que ele é patrono da igreja. Que ele Terror é dos demônios. terror. Que título, Que título? né? Daí, Pode falar, né? Você viu ali o título do episódio, Terror dos Demônios, pensou, ai, São Miguel, ai, sei lá quem, né? Nada disso, irmão. São Bento, né? O É, grande Exato. exorcista. São José. São José. E vamos explicar o porquê. Mas só lá no final, né? Só no Clickbait final, comenta mesmo. aí. Clickbait, exatamente. Então, hoje nós temos a solenidade de São José. Aquele famosíssimo santo no qual nós temos uma imagem de São José, até vamos falar disso aqui antes de entrar em pontos mais específicos, que é ele dormindo. Vocês já viram? Eu esse? tenho lá da minha Tem? cama. São José dormindo, tem. É padroeiro do sono, né? Não é bem assim. Não é bem por isso, mas aqui uma curiosidade, né? Por que tem essa imagem assim de São José dele dormindo, né? Bom, São José, assim como no Antigo Testamento, né? José do Egito, que de algum modo é uma prefiguração de São José também, recebia visões, né? Deus se comunicava com ele nos sonhos, certo? Então, acontece, né? José tá dormindo e o anjo parece lá, ô José, leva a Sagrada Família pra tal lugar. Levanta lá o velho Zé, vamos lá, bora. Aí dorme de novo, vamos lá, vamos. Então essa imagem de São José dormindo, né? Isso é profundamente simbólico, porque o homem justo, ele sonha os mesmos sonhos de Deus, né? E também essa prontidão dele. Ele tá dormindo, mas ele tá dormindo o sono dos justos, ele tá ali alerta, né? E já imaginou se o anjo chega nele e diz assim, ó, levanta e corre do Egito aí, que o negócio tá... Corre pegando, daí o que bicho tá tá pegando pegando. fogo. Pá, só mais 5 minutos de soneca. Exatamente. Ia dar ruim, né? Então, tá aí mais um ensinamento de São José. Não bota soneca.
Despertou, E uma levanta. coisa legal também, se eu não tô enganado, o Papa Francisco falou sobre isso, que eu acho que foi quando se popularizou mais essa imagem, né? Ele é muito devoto de São José, o Papa Francisco. Essa questão do São José, como a gente sabe, né, providencia as coisas. E aí o Papa falava como quando ele tinha uma intenção, ele escrevia num papelzinho e colocava embaixo da imagem de São José dormindo, dizendo assim, sonha com isso aí pra mim, né? Consegue esse negócio aí, vai sonhando com essa história aí pra mim. E é uma devoção bonita, né? Quando nós falávamos nos episódios pra trás, acho que no penúltimo, né? No penúltimo episódio nós falávamos sobre idolatria, sobre veneração, sobre hiperdulia, sobre idolia, sobre latria, sobre essas Hipertrofia. questões. Hipertrofia tá entrando na academia já, Vini. Esquece. Confundi com o Vini. Eu acho que o Vini um dia vai chegar aqui, tipo, muito bombado, porque ele adora falar sobre jejum intermitente, hipertrofia. Jamais falei sobre isso, isso é calúnia da minha pessoa. E nós deixamos uma guardada, né, Vini? Porque era um momento especial, nós falaríamos aqui sobre São José. E lembra que nós falávamos lá que adorar somente a Deus, e aí existe uma hierarquia entre os santos, né? Existe sim alguns que nós temos uma veneração maior, assim como nós temos a Santíssima Virgem, que nós prestamos o devido culto, que é a... Hiperdulia. Nós temos também agora mais um novo pro seu dicionário. Adiciona aí. Protodulia. Exatamente. Protodulia é o que nós é o culto que prestamos a São José. Então, para vocês terem noção da importância disso, né? Nós veneramos os santos, mas é um pouquinho diferente o que a gente faz para Nossa Senhora. E também é diferente como fazemos a São José. A gente adora imagem, né? Tu chegou Não atrasado, escutou o Marins. outro episódio, né? Ele não escutou o outro episódio. Tema de fica casa. Não fica triste. Ele tá triste aqui. Mas a protodulia, ela vem da ciência, né? Tem átomo, tem prótons, tem... Eu acho que não é bem isso. Não? Né? Eu acho que é proto porque tem a ver com o primeiro, né? Ah. Então, assim, ó, hiperdulia pra Nossa Senhora. Depois protodulia, ou seja, depois de Nossa Senhora é São José. Tá, mas e não é São Miguel? Não, é São José. E São João Batista? Não, é São José. São Rafael? Não, São... Santa Terezinha? não, ela é boa, mas é São José. São José Maria Escrivá. E o meu anjo da guarda? Não, é... Tá, mas isso se é ele vem interessante. depois de Maria, ele não seria o segundo? Sim, depois de Maria é São José. Isso é interessante. Depois de Maria ele é o primeiro. Depois do terceiro, o quarto é o primeiro. Exato. Volta pro anjo da guarda e São É, José. o anjo da guarda é interessante porque o pessoal, depois de Nossa Senhora, o anjo da guarda. Não, meu irmão. Depois de Nossa Senhora, São José Castíssimo, terror dos demônios, patrono da igreja, pai adotivo de Jesus, tarará. Depois, o anjo da guarda. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. São José, esse pai, né? Que nas imagens é representado dormindo, mas também é representado com um cajado e um lírio. Um cajado e um lírio. Por O quê? lírio, O símbolo da cajado, pureza. não. Eu quero que tu fale do cajado. Ah. O lírio, quem tem que falar é a Aline, por O favor. né? cajado... O cajado, porque São José defende a Sagrada Família, né? O cajado tem todo esse simbolismo também daquele que vai de um lugar pro outro, né? O pessoal anda com o cajadinho e tal. Então tem isso, porque ele guia a Sagrada Família pra um lugar ou pra outro e ao mesmo tempo ele é o protetor dessa família, por isso o cajado. E o lírio, Aline? O lírio é o símbolo da pureza, né? Cara, eu soprei antes. Segue. Então sempre que a gente vê um santo sendo representado com um lírio, significa que aquele santo foi puro, né? A gente tem outros exemplos, tem São Luís Gonzaga, tem Santa Maria Gorete, as virgens todas. Então o lírio é símbolo de pureza, para mostrar então a profunda castidade de São José também. Só pra dar a referência disso que a gente falou da protodulia, isso tá numa encíclica chamada Quamquam Plurias, do Papa Leão XIII, não é? O Papa Pio IX, como a gente vai falar agora, ele proclamou São José o patrono da igreja. O patrono da igreja, cara. Quer dizer o seguinte, você é cristão? Sim, faz parte da igreja, o teu patrono é São José. Ah, mas eu sou também não sei o que, então o meu patrono é fulano de tal. Sim. Show de bola, mas antes é São José, que é o patrono da igreja inteira. Sim, senta lá, Cláudia. Mas é São José. E o Pio IX declarou São José como patrono da igreja, e o Papa Leão XIII explicou essa devoção especialíssima que tinha que ter em primeiro lugar a São José. E aqui vem uma coisa importante, né? Ele declarou o patrono somente muitos anos depois, né, de Cristo. Porque a igreja ela vai amadurecendo. A fé da igreja ela é única, certo? Desde o início. Mas,
com o tempo, ela vai amadurecendo. O Espírito Santo vai revelando mais coisas. Tanto é que, quando foi declarado o dogma, né, de Maria, virgem, da Assunção de Maria, não foi exatamente após o ocorrido. Foi com uma maturidade. Faz pouco tempo, né? Faz pouco tempo. Foi o último dogma declarado, né? A última declaração de dogma foi. Imaculada Conceição, acho que a encíclica Inefabilis Deus. Pode ser que seja. Se não for, também corrige nós aí. E a igreja também, ela vai tendo um pouco mais isso também com São José. Tanto é que, se você está ouvindo isso aqui no futuro, nós estamos gravando e está sendo lançado em 2021, esse ano é o ano dedicado justamente ao nosso patrono. É o ano, né, dedicado a São José. Mas por quê? Porque o Chico também tem um carinho, né, especial, né? As coisas estão meio bagunçadas aí, né, e aí vamos chamar o pai para botar ordem na casa. Só para complementar isso que tu falou, né, Pablo, sobre que a igreja, que o Espírito Santo vai revelando. Melhor dizendo, não é tanto que o Espírito vai revelando, mas porque a revelação de Jesus Cristo já está completa, né? Na Sagrada Escritura, nas coisas que revelou. Só que a gente vai entendendo essa revelação com o tempo. Com o passar do tempo, a gente vai entendendo o que as coisas significam e assim por diante. Vai iluminando a nossa inteligência, né? Exatamente. E São José, então, como patrono declarado pelo Papa Pio, né? E ele é, assim, o patrono da igreja. E o que significa ser o patrono da igreja, Vini? Qual que é o significado que tem isso? Bom, isso tem fundamento no que ele fez sobre a terra também, né? Porque ele era o guarda da Sagrada Família. A Sagrada Família era o fundamento da igreja, né? Jesus e Maria, né? A gente vai falar mais disso, né, durante o decorrer do episódio. Mas ele guardava os maiores tesouros, né, do universo. O próprio Filho de Deus e Nossa Senhora Imaculada, né? Então, ele cuidava dessa igreja nascente, vamos dizer. Fez isso durante a vida inteira, fez muito bem, né? Protegeu de Herodes, que queria matar o menino Jesus. Foi pra lá, foi pra cá, correu, fugiu pro Egito, achou o guri no templo e não sei o que lá e nananã. Fez muito bem. E ele ainda faz isso do céu, né? É patrono da igreja, protege os cristãos, protege a igreja. E aqui vale uma coisa muito importante, né? Como pai, realmente, né? Ele é pai de Jesus. Sim, ele é. Ele é um pai adotivo. E tanto a gente consegue ver isso que quando Maria volta lá e cadê esse menino? E vai de atrás do menino e tá lá no templo, ela diz, eu e teu pai estávamos te procurando, né? Então o próprio reconhecimento da Virgem Santa, nas poucas vezes que ela fala, dentre as suas falas está isso, né? Como São José, como pai, eu e teu pai te procurávamos. Claro que Jesus dá um contragolpe ali, né? Mas esse reconhecimento de São José como pai, ele tende a ser, assim como nós... É justamente o que a igreja nos convida a fazer, né? Nos exorta a fazer. Primeiro, a Virgem. Depois, pai. Né? Claro, por questões ainda especiais, assim. Mas a importância de São José, não somente nisso, mas na conquista de muitas outras virtudes, né? Nós temos o Sagrado Coração de Jesus, como é conhecido, Imaculado Coração de Maria, e de São José nós temos uma outra coisa mais específica, né? Que é o Castíssimo Coração de São José. Porque ele vive essa castidade, né? E nós, quando recorremos a ele por isso, eu vou dizer assim, ó, pode chamar o cara, que o cara é bom. De Santa Teresa, né? Que ela... Teresa, qual delas? A Teresona. Terezinha Teresa da Vila? Teresa da Vila. Ela disse que nunca pediu algo pra São José que ele negou, né? De pedir a intercessão dele, que ele sempre vem em favor dela. E isso é verdade. São José, assim, recomendo que vocês testem isso também, né? Não pra ficar testando o santo, mas pra ver como que as coisas funcionam. De realmente pedir a intercessão de São José. Porque, olha, ele não falha, não decepciona nunca. Eu acho que é quando Santa Teresa fala isso também, que ela diz que... Por quê, né? Por que São José... Deus gosta de dar as coisas por meio de São José? Porque Jesus gosta de honrar no céu aquele que cuidou tão bem dele na terra, né? Aquele que foi o guarda dele na terra. Aquele que, quando Jesus estava na terra, providenciou tudo para a Sagrada Família. Ele gosta agora de providenciar aquilo que São José pede, né? E é interessante isso, porque, como o Pablo comentou no começo, né? A educação de Jesus passou por São José, né? O Jesus era um homão, né? Um cara viril. Jesus era, olha,
machão, né, cara? Perdeu com São José. Perdeu isso com São José. E acho que é importante de falar isso, porque muitas vezes a gente acaba deixando São José um pouco de lado, a gente não percebe, porque ele não aparece tanto nas escrituras também. A gente não tem tantas informações sobre São José, a gente não vê, assim... O homem também não fala nada na Bíblia, né? A gente não tem nenhum, 2 pontos, abre aspas... Conhecemos a Virgem do Silêncio, mas eu acho que mais silencioso ainda é São José, né? O pessoal daquela casa também não fala nada, né? Ele é tão silencioso quão é presente, né? Porque, assim, óbvio que nós podemos pensar da seguinte forma, tá? Na Bíblia diz que São José era um homem justo. Começamos por isso. Lembrando que quando a escritura fala justo, geralmente ela tá falando santo. Né? E um homem que já é justo... Olha isso. Menino Jesus, tá? Vem cá que eu vou te ensinar a fazer uma mesa. Vou te ensinar a fazer uma cadeira. E ele vivia com Cristo, ensinando e educando o menino, né? Vamos dizer assim. Mas olha o bem que isso fazia. Por ele já ser um homem justo, o quão ele estava sendo santificado dia a dia. Era uma comunhão, 24 horas de comunhão, né? E mesmo o casamento dele com Nossa Senhora, né? Porque o casamento divide os bens entre os esposos, inclusive espirituais. Então, quanto ele não ganhou também da Virgem Imaculada, por ser esposo de Nossa Senhora. Não é qualquer coisa, né? Por ser esposo de Nossa Senhora. E, assim, ó, você pode ser o maior devoto da Virgem Maria. Pode ser a devoção que você quiser, mas você nunca será tão devoto quanto ele foi a ela. Porque, analisemos tudo que ele viveu, né? Tudo que aconteceu. É uma devoção à sua esposa que ele traz. Muito obrigado, padre. E essa devoção tão forte para nós é também um exemplo, porque o próprio São José é devoto à sua esposa. E também nós falávamos sobre a família, sobre essa importância, sobre a união, sobre tudo isso. E nós temos a Sagrada Família, aquele modelo ali com o homem, a mulher e o seu filho, né? Existe também, vamos entrar num outro ponto, que o Vini estava falando conosco em off, né? Que é São José. Tinha 14 anos, 16 anos, 20 anos, 30 anos, 80, 90... Quantos anos tinha São José? Que loucura é essa que a gente ouve, que a gente pode ter encontrado por aí, Vini? Então, como o Pablo falou, né? A escritura não tem muitas informações sobre São José. Isso até é interessante, porque, de fato, ele é essa figura que tá no fundo, né? Como uma paisagem. Tu tem que contemplar muito a cena pra ver o que tá no fundo. E ele tá sempre no fundo, porque ele tá sempre protegendo e cuidando da Sagrada Família. Só que por isso a gente não tem tantos dados pela Sagrada Escritura. E aí tem 2 tradições principais sobre isso, né? Na tradição da Igreja Oriental, não é? Acredita-se que São José era velho quando casou-se com Nossa Senhora. Isso veio sobretudo nos primeiros séculos do cristianismo. Por quê? Né? Por que um homem velho? Porque Nossa Senhora ia permanecer virgem. Então pensava-se que o esposo dela era um homem velho, né? Já viúvo, provavelmente, de um outro casamento, né? Que casou com ela, que seria São José. Um homem santo, um homem bom, tudo que a gente falou, mas um homem mais velho, né? E aí você vê essas imagens, muitas pinturas de São José, ele com um barbão e tal, velho mesmo. Por quê? Por causa disso. Teria sido um homem já viúvo, já provavelmente até mais estéril, que teria sido escolhido para ser guarda mesmo de Nossa Senhora. Só um pequeno detalhezinho, voltando à questão da arte, né, das esculturas e tudo mais. Sempre que se é representado, vocês podem ver essas esculturas gregas e tal, tudo mais, né? Os filósofos, o Vini tem muito sobre isso. Mas vai representar lá um homem velho, barbudo, né? Por quê? Porque isso demonstrava autoridade, inteligência, né? Maturidade, sabedoria. Às vezes, sei lá, Aristóteles, posso estar falando, né? Me corrige, por favor, Vini. Não era tão velho, barbudo assim, quando, né, morreu. Aquela barba perfeita, assim, caracolada. Né? Tipo aquela coisa assim. Por quê? Demonstra essa autoridade, né? Por isso também que algumas culturas têm essa diferente forma de trabalhar a arte, né? E aí na Igreja Oriental, então, se tem essa tradição. E até é interessante porque, então, São José seria viúvo, ele teria outros filhos, né? Por exemplo, São Judas, não Iscariotes, obviamente o outro Judas, aquele que foi discípulo de Jesus também, e São Tiago seriam filhos de São José.
E depois da morte de São José, eles teriam seguido Jesus, né? Então, essa é uma tradição, né? E que Nossa Senhora, então, quando casou com São José, os filhos de São José moravam junto e tal. E aí, nesse caso, vocês lembram daquele trecho do Evangelho que fala dos irmãos de Jesus? Tua mãe e teus irmãos estão aí fora te esperando. Como a gente sabe, essa palavra irmãos serve tanto para irmão quanto para primo. Como Nossa Senhora Imaculada, então era primo. E de acordo com essa tradição, não, era irmão mesmo. Mas era irmão, meio irmão. Era um, bom, nem meio, porque Deus é filho adotivo, né? Mas irmão emprestado, porque seriam os filhos de São José. Mas a gente, a nossa igreja latina, né, igreja ocidental, a gente acredita um pouco diferente, sobretudo nesses últimos séculos, né, se foi amadurecendo. Porque se começou a pensar o seguinte, poxa, mas Deus ia escolher um homem velho para ser o esposo de Nossa Senhora? Não, né, escolheu um homem no auge da virtude, na flor da idade, assim, do auge da força, da disposição. Por quê? Porque se São José era casto, não é porque ele era velho, era porque ele era virtuoso, né? Ele é castíssimo não porque, tava velho já lá, não dava mais, né? Aí ele era casto. Não, ele era casto porque ele era virtuoso. Então se foi amadurecendo essa ideia e se chegou, então, essa outra tradição, que é o que a gente acredita, que na verdade São José era um homem jovem, mas ele casou com Nossa Senhora e fez também um voto de virgindade, né? Nossa Senhora já teria um voto de virgindade, outro dia a gente pode, bom, certamente vamos falar só sobre Nossa Senhora, e daí a gente fala sobre isso. E São José teria feito este voto também. E é interessante, assim, porque no começo do cristianismo era uma discussão que tinha, sobretudo, alguns padres da igreja. Eu acho que Santo Agostinho chega a falar sobre isso também. Se era mesmo um casamento entre Nossa Senhora e São José. Por quê? Porque o casamento, como a gente sabe, se consuma com o ato sexual. E isso não ocorreu entre José e Maria. Então, será que era um casamento? E Santo Agostinho, né, e alguns outros padres da igreja explicam que era. Por quê? Deus não ia fazer uma coisa de mentira. Vamos fazer uma mentirinha aqui que eles estão casados pra enganar o pessoal, mas eles não estão casados. Não, eles eram casados. Poxa, mas como eles eram casados se não teve consumação? Bom, a consumação nesse caso, né, a prova de que eles são casados é o próprio Jesus, que se encarna no seio dessa família que de algum modo é escolhida, né, por Deus para ser o fruto dessa união de amor, né? Aí, agora, mastiga o chocolate aí, pessoal. Não, eu queria só agradecer que o padre trouxe um chocolate branco, né? Porque senão eu mordo o dedo. Pra quem tá ouvindo e não me conhece, eu sou moreninho. Sou moreninho. Ui. E, além disso, existe um outro ponto, né, Vini? Que é, a dignidade desse homem é tão grande que... Pense você lá, o Santíssimo não se curva perante a ninguém, certo? Certo. Então tá. Mas, Cristo... E Nossa Senhora? Aí que tá. Não, assim, ó, Cristo e Nossa Senhora, eles se curvavam perante José. De que forma, né? Não de forma de adoração, mas de uma forma de respeito, de que obedeciam, de que seguiam, porque quem mandou eles saírem da casa deles e ir pro deserto e sair para procurar um outro lugar foi São José, né? Eles tinham fé e sabiam que aquilo é uma vontade de Deus, mas acolhiam e se curvavam perante a São José, né? Se submetiam à autoridade dele. De arrancada dá pra ver que o homem é pouca coisa, né? Não, é fraquinho, é fraquinho. E é interessante também que quando a gente vai contemplando os episódios da vida de Jesus e a gente lembra de São José, a gente e a gente tá atento, né, a São José, vamos dizer, a gente começa a perceber que ele tá ali muitas vezes e a gente esquece, né? Então, por exemplo, na Anunciação do Anjo Nossa Senhora, a gente contempla no terço, por exemplo, primeiro mistério gozoso, a Anunciação do Anjo Nossa Senhora. Ok, nesse mistério também tá a Anunciação de José, porque o anjo foi lá dizer, né, ô Zé, isso aí é obra do Espírito Santo, fica tranquilo. Até pra explicar aí o que a gente falou no início do episódio, né? Talvez vocês já ouviram alguém falando que a prova de que São José não é tão santo, né, ou que era um homem falho, é que ele pensou em abandonar Nossa Senhora em segredo. Na verdade, isso é a prova de que ele é santo, de que ele é justo. Por quê? Quais eram as coisas que ele podia fazer sem pecar, né? Sem pecar contra a justiça. Ora, Nossa Senhora aparece grávida, ele sabe que o filho não é dele. Ele podia entregar ela pra lei, e ela ia ser apedrejada, ia passar por adúltera. Ele podia, ou ele podia fazer o que ele ia fazer.
abandonar ela em segredo, né? E aí o que acontece? A culpa ia cair sobre ele, porque ia parecer que ele engravidou ela e fugiu. E ele ia ficar difamado, mas ele estava disposto a passar por isso para não fazer Nossa Senhora, porque ele era um homem justo. O básico do justo é que ele não julga os outros. Então ele, não sei o que aconteceu, mas não vou difamar ela nada, que a culpa recaia sobre mim. Então, na verdade, isso mostra o quanto ele era justo. E tão justo que às vezes as pessoas perguntam, tá, mas e quando Jesus foi crucificado, lá tava Maria, tava João, e cadê José? Meteu o pé? Isso é uma das coisas que nos leva a ter a certeza, basicamente, de que São José morreu, né, antes da vida pública de Jesus. Porque a última vez que ele aparece no Evangelho de São Lucas, né? Isso. Quando Jesus se perde, né? Como justamente lá no... Ô menino! Ô piá! Eu e teu pai tava te procurando. Foi a última vez que ele aparece entre aspas, né? Mas que ele é citado. Tá firme ali. Então, é muito provável que tenha morrido antes mesmo dessa vida pública. E não, ele não abandona. Ele de nenhum modo deixa a Sagrada Família, né? E outras coisas que nós podemos trazer aqui são alguns títulos, né, que São José recebe. Acho que a gente tem vários títulos que a gente pode falar, mas um deles, aproveitando, né, que o link com a morte de São José, é também patrono dos moribundos e da Santa Morte, de uma boa morte. Por quê? Porque que morte mais santa do que morrer nos braços de Jesus Nossa Senhora, né? Amparado por eles. Então, passar por toda a agonia, todo o sofrimento da morte ao lado de Jesus e Maria. É o que todo mundo quer, né? E a gente, né, se preparando bem, vivendo bem, consegue isso. Mas São José tava lá mesmo, né? Jesus e Maria, do ladinho mesmo, cuidando, rezando por ele e tudo. Então, um título maravilhoso. Maravilhoso. Num outro episódio a gente falava sobre os cachorros e tudo mais, né? Mas a gente pode ver que também os animais têm lugar, porque ele é patrão dos moribundos, né? Não! Moribundos! Tá, não entendi. Não é marimbondo. Não é aqueles marimbondos. A das abelhinhas é Santa Rita. Não é. É mesmo? Sim. Ó. Tô sabendo agora. Não das abelhas em si, né? Dos apicultores. Mas enfim, vamos deixar. Sério? Sim, Santa Rita com Santa Rita, a gente volta pro São José. Mas sabe agora que tu falou dos animais, eu lembrei de São José no presépio lá, né? Era o que eu ia dizer antes, eu esqueci. Falamos sobre o último episódio em que ele aparece, que é no templo. Mas tem outros episódios em que o evangelho não nos diz, né? José fez isso, José fez aquilo. O que ele tava pensando? Como é que começa? Isso fecha também com aquilo que a gente tava falando antes, que eu ia falar e me esqueci. Quando a gente falou sobre o último episódio que São José aparece, ser quando Jesus é perdido no templo, né? Tem outros episódios em que ele aparece, mas o evangelho não narra como ele se sentiu, o que ele fez, etc. Mas ele tá lá. Tipo, do nascimento de Jesus, na visitação de Nossa Senhora Santa Isabel, provavelmente, porque capaz que ele ia deixar Nossa Senhora grávida e visitar Isabel, se não tem cabimento um negócio desse. Na fuga pro Egito, todos esses acontecimentos assim, São José tá lá, né? E geralmente a gente tá esquecido dele, ou quando o menino Jesus nasceu, teve que ir lá circuncidar, o menino Jesus deve ter gelado, né? Circuncidar o filho de Deus, imagina se eu faço um negócio errado. Não, e outra assim, né? Tipo, é um pouco de raciocínio lógico até, né? Ele era um homem justo, ele tá com a Sagrada Família, ele aceitou o plano de Deus e... Acho que ele ia ficar em casa lá. Tem que terminar aquela mesa do Seu Pedro lá. Tem que assistir o jogo. Seu Pedro lá pediu pra uma mesa lá, tem que terminar. Maria, leva Jesus lá. Maria, vai lá visitar tua prima lá que eu tenho que terminar de fazer essa cadeira. Tô aqui. Fazendo a mesa em que ele vai celebrar a Eucaristia. Leva o piá lá. Não, né? Por ser um homem justo, nós sabemos que ele acompanhou tudo isso, né? Nós chegamos a uma conclusão lógica de que ele, sim, acompanhou. E é por isso também que a gente sabe que provavelmente ele morreu depois, porque depois ele não tá presente e Nossa Senhora está. Se ele tivesse vivo, com certeza Nossa Senhora estaria com ele, né? Não ia, fica em casa aí que eu vou seguir nosso filho aí pelo mundo. Claro que não, ia ficar com o esposo dela. O fato de ele não aparecer e Nossa Senhora aparecer, seguindo Jesus, na cruz, etc., mostra que certamente ele já tinha falecido.
E isso da vivência, né, que nem o Vini comentava, de episódios de Jesus, de São José ali meio que no pano de fundo, da gente pensar que provavelmente Jesus, muito do que Jesus ele aprendeu com São José, né? A gente falava disso antes, os trejeitos, trejeitos no sentido de características e tudo mais. Não sei que corrinho aí. E ele olha pra... Então, quanto tempo que Jesus deve ter passado com São José? Porque os dois trabalhavam como carpinteiros, né? Quanto tempo que São José passou... São Jesus é bom. Quanto tempo que Jesus passou com São José na carpintaria, aprendendo esse ofício, né? Então, provavelmente o modo como Jesus agia tinha muito do modo como São José era, né? Então a gente tem esse rosto do pai também nas ações do filho, não só de Deus, mas também de São José. Eu tô há 6 anos na faculdade, mas com certeza José fez mais cadeira que eu. Nossa, mano. Vamos, Matheus. O bicho é rápido aqui pra pensar em piada. Mas aí agora que ele me falava disso, né, da carpintaria, tem outro título de São José, né? Que é modelo dos trabalhadores, né? São José é modelo dos trabalhadores. Isso é muito interessante, porque ele não é modelo dos trabalhadores só porque ele trabalhou, né? É porque ele trabalhou muito bem e porque ele ensinou Jesus a trabalhar. É uma coisa que a gente pensa pouco, mas Jesus quis trabalhar, né? Jesus veio ao mundo e trabalhou. Ou seja, ele santificou o trabalho, de modo que o nosso trabalho tem um valor muito grande diante de Deus. É um meio, né? O trabalho santifica o homem, como a gente disse. Então, e isso Jesus também aprendeu de São José, o trabalho, a trabalhar bem, né? Ele ensinou Jesus a trabalhar. E é interessante também, porque afinal ele tinha o Filho de Deus em casa, né? Ô guri, faz uns pão aí que vai faltar. Não, ele ia lá e trabalhava, firme. Não tinha nada disso, trabalhou, suou, se gastou trabalhando pela Sagrada Família, né? E por isso ele é um modelo também dos trabalhadores. Né? Unindo esses dois aí, trabalhadores e moribundos, quando o Papa Francisco anuncia que esse é o ano de São José, enfim, ele cita um ponto que junta esses dois aqui, eu me lembrei agora, que é esse ano de 2021, onde vivemos uma pandemia, né, 2020-2021, vivemos uma pandemia, e nós temos como modelo São José, que tudo fez em silêncio, nós também utilizamos para recordar esses trabalhadores, né? Isso diz o Papa Francisco, que atendem os doentes que estão, né, nessa linha de frente contra a pandemia e tudo mais, que trabalham de forma oculta, né? E vejam só, a grande importância que essas pessoas têm, elas podem sim e devem recorrer a São José, que também fez tudo isso de forma oculta, em silêncio, né? Então, junta esses títulos e a gente pode ver que tudo vai se ligando, né? Ele não é por um acaso que ele é patrono de alguma coisa ou de outra. Isso é interessante, né? O fato de ser modelo dos trabalhadores. São José é um dos santos mais, vamos dizer assim, versáteis que existe, né? Mais, assim... Bom, é patrono da igreja. Mas ele é muito próximo de nós, né? Por exemplo, dos religiosos, ele é próximo, porque ele é o primeiro celibatário do Novo Testamento, né? Mas, se você tem vocação matrimonial, ele também é próximo, porque, aliás, é o matrimônio mais santo que já houve, né? Então, vamos dizer, não tem como escapar de São José, né? E quando a gente observa a Sagrada Família, ele é o mais próximo da gente, né? Ele é gente como a gente, vamos dizer assim. Porque Jesus é o Filho de Deus, Nossa Senhora Imaculada. E o Zé tá ali, né? O Zé é um homem, feito pelo pecado original como a gente, mas tá ali. E é muito justo, né? Então, vamos dizer assim, para entrar na Sagrada Família, para se aproximar de Maria e de Jesus, a porta é São José. Ele é o guarda que fica ali cuidando dessa porta, né? E até assim, dou a dica, né? Eu lembro que uma época eu não tinha muita devoção a Nossa Senhora, mas eu sabia que era importante, eu queria ter devoção a Nossa Senhora. E eu pedi a São José que eu tenha devoção a Nossa Senhora, que eu ame Nossa Senhora. E, nossa, o negócio foi assim, que nem água, né? Então, tem que recorrer muito a São José, né? O pessoal fala, a Jesus por Maria e a Maria por José. Aí o negócio só anda, né? E é impressionante que a gente acaba sentindo um carinho muito grande por São José, assim, de olhar pra ele, principalmente, justamente porque a gente vê que é gente como a gente,
e vai criando essa identificação com ele. E percebendo o valor que ele tem, o valor que esse homem tem. Porque, como a gente já falou algumas vezes, não é pouca coisa também ser o guarda da Sagrada Família, né? Não é pouca coisa, porque imagina, né? O nível de virtude, o nível de santidade que ele devia ter para poder estar ali convivendo com Nossa Senhora. Deus não ia escolher qualquer coisa, né? Pra ficar fazendo isso. Tanto que um dos... Não, esquece. Um dos títulos também de São José, né, agora que ele falou de que Deus não ia escolher qualquer coisa, é justamente luz dos patriarcas. Por quê? Porque no Antigo Testamento a gente tem vários patriarcas, né? Homens com os quais Deus fez uma aliança especial, cuja família ele abençoou, a geração deles ele abençoou, né? E enfim, foram acumulados de graças. São José é mais que todos eles juntos. Porque tudo que esses patriarcas recebiam de Deus era parcial. Indicava alguma coisa que ia ser planificada lá na frente. E o que São José recebeu, que é o próprio Deus, é tudo que há para receber. Não tem como receber mais do que isso. Então, ele é a luz dos patriarcas. Todos os patriarcas, todas as virtudes que eles têm, São José as tem, né? Ele é o maior dos patriarcas. Ele é o único, aliás, patriarca que a gente vê no Novo Testamento. Porque ele é o patriarca com O maiúsculo, assim, né? Não tem outro patriarca para vir depois para guardar alguma coisa mais importante. Ele guardou, ele fez o que era mais importante, que era cuidar de Jesus. Isso também se completa com o que falava antes, né? E ele é até mesmo antes dos santos, né? Porque ele não é antes dos santos pela sua natureza, mas ele é pela sua dignidade. Por isso que ele está acima até mesmo dos santos, né? É dos outros, né? Pelo que Deus quis dar pra ele, né? Exatamente. Isso até aquele trecho de São João Batista, né? Que Jesus fala, dos homens nascidos de mulher, nenhum é maior que João Batista. Tá, então não é João Batista o maior santo? Bom, um dos modos de interpretar essa passagem é que a gente sabe que os santos geralmente tem um momento no qual eles são especialmente santificados, né? Que é uma chave na vida deles, vamos dizer. E São João Batista foi assim no ventre de Isabel, quando ele recebeu a visita de Maria e de Jesus. Quer dizer, quando ele nasceu, quando ele passou pelo ventre de Isabel, né, quando ele nasceu, ele já estava, entre aspas, santificado, né, já era um santo. Então é mais nesse sentido, dos homens nascidos de mulher, nenhum é maior que João Batista, porque ele já nasceu, né, tendo feito essa experiência com Jesus. E não tanto que São João Batista é o santo que está em primeiro lugar. Não, depois de Nossa Senhora, em primeiro lugar, é sempre São José, o terror dos demônios, né, Pablo? Terror dos demônios. Aí tá um título que eu acho top, como se diz, né? Troca o adjetivo. Não, muda. é top, Não, esse é aí top. não Topperson. dá. Topperson. Gastrite. Vamos lá. Pensa você comigo aqui. Tem um carrinho de pipoca. Vou usar a mesma analogia que eu ouvi. Se eu tô copiando de algum... Eu acho que é Padre Paulo Ricardo, alguma coisa. Não me lembro agora, tá? Mas é o seguinte. Se você tem que guardar um carrinho de pipoca, o que você vai fazer para guardar o carrinho de pipoca? Vai passar uma corrente nele ali, vai deixar um cachorro no pátio cuidando e deu, né? Afinal, é um carrinho de pipoca. Não é um valor assim tão alto, né? Mas se você tem que guardar o banco central, você vai montar um exército e deixar um exército cuidando do banco central, não é? E agora, para poder cuidar da Sagrada Família, para poder cuidar de Maria e José, Jesus. Me atrapalhei. Para poder cuidar de Maria e Jesus. Então, vamos colocar um homem, né? Uma pessoa diferente. Tanto é que Deus não escolhe nem os anjos, né? Ele escolhe um homem. Ele escolhe São José. E agora imagina você. Para poder cuidar de Jesus e de Maria, os dons que Deus não deu para ele, né? Porque Deus nos capacita conforme a missão que ele nos dá, né? Se ele quer que eu faça uma coisa, ele vai me dar dons específicos para isso. Imagina a força espiritual que Deus não concede a São José para estar lá protegendo Jesus e protegendo Maria. Então, demônio, bate aqui. Por isso que ele é o terror dos demônios. Porque muitos dons ele recebeu de Deus para isso, né? Então, pensa assim, a legião lá dos anjos, né? Com asa, com tudo, né? Quem protegeu, quem estava ali, era São José. Então, com toda essa graça, óbvio, né?
também tem Os ali. anjos Os estavam anjos lá é uma também, né? forcinha. É, eles também O estavam Zé lá, vai né? pra cá, o Zé vai pra lá. É, eles também estavam lá ajudando o Zé. Zé. Mas eles estavam ajudando o Zé. Né? Eles estavam ajudando o São José. Então pensem assim, a força, né? A inteligência, os dons. E aí sim, é o terror dos demônios por causa disso. Imagina quanto ele não foi tentado. Né? Quantas vezes ele não foi tentado a abandonar isso, a não pegar sua mulher e ir pro deserto, ou até mesmo que a gente falava antes, né? Virar as costas ali, porque... Ah, não é meu filho, né? E o quanto que a gente pode pedir a intercessão dele também pra lutar contra o demônio no nosso dia a dia, né? Às vezes a gente vê tantas tentações, tantas dificuldades, tantas coisas acontecendo, às vezes até alguns eventos demoníacos mesmo, né? E pedir a intercessão de São José pra que ele venha em nosso socorro, né? Às vezes a gente não bota medo no demônio, mas então a gente chama o padrinho pra colocar por nós, né? Chama o terror. Chama o terror dos demônios que os bichos não saem correndo, né? Então é mais ou menos por aí. E São José, assim, contra essas tentações e tudo mais, não é algo muito documentado, assim, tipo, como assim, nem a gente falava antes, né, Vini? Vai lá, vou lutar contra os demônios, vou recorrer a quem? São Miguel? São Bento, né? Não, mas sim, esses também recorriam a São José, né? Recorriam também a São José. Então, bom, a gente teria conteúdo aqui para ficar horas falando de São José e tem muitas outras coisas também, muitos outros subtemas, né? Muitas outras coisas que a gente poderia estar aqui Devoções que trazendo. existem, a gente nem sabe, né? Por exemplo, existem devoções que a gente não conhece, até a gente comentou um pouco antes, né? Existe o cordão de São José. Os domingos em honra de São José também. Existem diversas formas, né? Então, se você quer se aproximar mais de São José, se você sente essa vontade, como todos nós deveríamos ter, vão atrás, pesquisem, conversem com um padre amigo, né? Recorre lá ao tio Google, mas, por favor, em sites confiáveis, né? Para poderem viver essas experiências e poderem viver essas graças que Deus está aí para nos conceder. E se vocês conhecem alguma devoção que a gente citou aqui agora, ou alguma que a gente não citou, e querem dividir com a gente nesse dia tão especial em honra a São José, por favor, compartilhem conosco, né? Comentem com a gente ali no post do Insta, mandem para nós na caixinha, entrem em contato conosco pelo direct, que a gente vai ouvir, vai divulgar, para que as outras pessoas também, nossos seguidores, nossos ouvintes, possam também se aprofundar nesse amor, nessa devoção por São José. Obrigado por nos ouvirem até aqui. Vini já tá até com sono hoje, né? Um dia cansativo hoje, Vini. Muitas emoções. Muitas emoções. Obrigado por nos escutarem até aqui. O Marins simplesmente sumiu, mas ele vai aparecer pra dar tchau pelo menos, né, Marins? O Marins, ele é tipo o mestre dos magos, assim, né? Só que ele é um mestre dos microfones. Só comentários pontuais. É só Então tá, aquela povo de pílula Deus. de comédia também, né? Sim. Um abraço. abraço. Abençoados irmãos. Tchau, galerinha.